Tributação ou não dos incentivos fiscais concedidos pelos estados, as unidades federadas, exatamente, pelo imposto de renda e a contribuição social. Esse tema foi alvo de muito debate, muita discussão, várias publicações, e eu quero nesse vídeo, hoje, apresentar para você tudo o que você precisa entender para começar a ganhar dinheiro, faturar, alavancar o faturamento do seu negócio, do seu escritório, ingressar nessa área, utilizar essa oportunidade, as chamadas subvenções, exatamente, subvenções e mais precisamente subvenção custeio, subvenção para investimento, crédito outorgado, enfim, diferimento, não incidência. Hoje nós vamos abordar esse tema com mais profundidade e você, de uma vez por todas, acabar com qualquer dúvida remanescente a esse ponto, porque, ao meu ver, essa é a tese do século, exatamente. Ou, né, mais, ou até mais, né? Ela não chega a ser os mesmos valores relacionados à exclusão do CMS da base de cálculo PIS e COFINS, porque ali tinha muito dinheiro envolvido, mas aqui nós estamos falando de uma possibilidade que representa aí, estimado pelo Ministério da Fazenda, de aproximadamente 100 a 150 milhões, exatamente. Então, fica nesse vídeo, a aula de hoje é referente à tributação ou não dos incentivos fiscais. Se você não me conhece, eu sou Marcos Adriano Silva, contador e advogado, diretor executivo do Grupo Save, com mais de 16 anos de experiência no mercado contábil e tributário e mentor de pessoas que faturam mais de 100 mil reais por mês, trabalhando com os 3 principais bens de uma pessoa: família, negócio e patrimônio, através do planejamento tributário, a recuperação tributária e hold. Antes de nós entendermos toda a questão relacionada à tributação ou não, vamos dar um passo atrás e compreender como tudo isso começou. A chamada guerra fiscal, guerra dos portos, ou enfim, como eu falei no lançamento. Pessoal, eu não vou explicar a revolução industrial que impacta na tributação sem delongas, mas é importante você entender como isso se ocasionou, de onde surgiu essa discussão e assim sucessivamente para você ter mais densidade de conteúdo. Vamos pensar que os estados concedem incentivos fiscais como uma ferramenta de atração de investimento para a sua região. Ou seja, os estados, e aqui eu estou falando das unidades federadas, estados da região norte, nordeste, sul, sudeste e assim sucessivamente, e alguns atores aqui têm uma atuação um pouco mais de destaque, e eu já vou te falar quais são, eles entenderam que atrair investimento, atrair empresas é um excelente negócio. Afinal, na medida que uma empresa se instala na minha região, consequentemente, ela tem todo um movimento econômico por trás disso. Quando uma empresa se instala em determinada localidade, ela requer infraestrutura, que gera necessidade de contratação, de construção, é mais dinheiro sendo injetado na economia, mais pessoas consumindo coisas, é mais pessoas recolhendo tributo e assim sucessivamente. Sem contar os empregos diretos que são gerados e os indiretos. E toda essa movimentação, afinal as pessoas adquirem renda e consomem produtos. Isso faz a economia girar, isso faz os tributos serem recolhidos. O Estado participa na medida da proporção, de acordo com o critério de repartição de receita, de tributos federais, como imposto de renda, IPI e assim sucessivamente. E além, claro, da sua arrecadação direta através dos tributos estaduais, mais precisamente o ICMS, caso tenha ITCMD, IPVA e assim consequentemente. Ou seja, através desse movimento, o Estado, que não gera riqueza, a sua riqueza é gerada através da participação na riqueza alheia, com base no recolhimento de tributos, tem mais dinheiro para investir em educação, saneamento básico e assim sucessivamente. Legal? Então aqui é entender que isso é um negócio para o Estado. E os estados entenderam que o ICMS tem uma participação muito relevante na formação de preço. Exatamente. Vamos falar sobre formação de preço, sobre a questão do markup. Custo de aquisição, que leva em consideração custo de aquisição ou produção, custo de aquisição se eu comercializo uma mercadoria e custo de produção se eu fabrico, certo? Tudo que eu adquiro, o valor do custo registrado é o quê? O quanto eu pago menos os tributos recuperáveis, certo? E aí, consequentemente, eu adiciono a minha margem relacionada ao markup, que é a formação de preço, em que eu repasso para o preço da mercadoria o meu custo fixo, mais os tributos que incidem sobre o faturamento e comissões e fretes e assim sucessivamente.
e eu chego no preço de venda, certo? Retirado o custo de produção, retirado os tributos e o custo fixo, eu chego à minha margem de contribuição. Minha margem de contribuição não, né? Minha margem líquida, porque a margem de contribuição é o valor que eu preciso para pagar as despesas fixas e mais o lucro que eu quero. Então eu chego no meu lucro almejado. Assim que se forma preço. E dentro da formação do preço do markup, eu tenho uma linha que é a maior linha da formação de preço, que é o ICMS. O ICMS de uma mercadoria ele pode variar, né, de 0 a 25, 34, isso vai depender do estado. Zeros geralmente são mercadorias em estado natural, como no supermercado conhecido, FLV, fruta, legumes e verduras. Vários produtos que possuem um nível de processamento muito pequeno. Então, o incentivo estatal aqui do estado é que a mercadoria necessária, indispensável à sobrevivência das pessoas tenha um preço mais competitivo, né, para que a gente não corra aqui um risco alimentar. Então, geralmente, o ICMS é mais baixo, em alguns casos é zero, é isento, por exemplo. Fruta, legumes, verduras, grande parte dos estados não possui tributação de ICMS, são isentos. Depois nós temos as mercadorias que participam das chamadas cesta básica. O que é a cesta básica? São aqueles produtos também, como eu falei, necessários, né, básicos à sobrevivência. E aí possuem uma tributação menor, geralmente 7%, 12%, dependendo do estado. E isso varia também, que a cesta básica pode ter não apenas de alimentos, mas cesta básica de construção civil e assim sucessivamente. E aí nós temos as alíquotas ordinárias, exatamente. Não é aquele ordinário do El Chan, não. Mas não é aquele ordinário de convencional, que varia entre 17%, 18% ou 19%. E depois nós temos os supérfluos, que são aqueles produtos que não são tão essenciais e, consequentemente, eles possuem uma tributação um pouco mais agressiva e, em alguns casos, agressiva até para que você tenha um nível de controle de consumo, como, por exemplo, bebidas, cigarros. O Estado entende que se ele tributar mais, ele vai estar desincentivando a população a consumir esses produtos. Tenho dúvida a respeito disso, mas assim que funciona, e aí a gente alcança as alíquotas e a composição da tributação do ICMS em âmbito geral. Então, nós temos que entrar em cada legislação, tendo em vista que nós temos uma lei geral, que é a Lei Complementar 87 de 96, que determina os parâmetros gerais em âmbito nacional do ICMS, mas cabe a cada estado, cada unidade regulamentar e, na medida da sua competência, ajustar alguns pontos. Regra geral. Então, o que acontece? Se eu falo para vocês que tem uma linha que pode ir de 18% a 34%, como, por exemplo, tem no Rio de Janeiro, ela é uma das linhas mais representativas da formação de preço de uma mercadoria. E aí, o que os estados entenderam? Olha, na medida que eu consigo subsidiar uma operação, ou seja, reduzir o ICMS na cadeia de um produto ou de uma operação, e essa empresa entende que isso torna o preço dela mais competitivo, consequentemente o negócio pode crescer, eu posso repassar parte para o preço e parte aumentar a margem, eu posso repassar toda essa redução para o preço, ou eu posso manter o preço e reinvestir. Então, várias possibilidades que isso vai de acordo com o parâmetro e decisão de diretoria. As empresas começaram a migrar para esses estados. Espírito Santo é um grande paraíso fiscal dentro do nosso país. Exatamente, nós temos paraísos fiscais dentro do nosso país, tendo em vista que alguns estados têm uma política muito mais aberta, muito mais liberal de concessão de benefícios fiscais, assim como Santa Catarina, alguns estados do Nordeste e assim sucessivamente. E aí, o que aconteceu? Através dessas medidas, foi criado a chamada guerra fiscal, que é o seguinte: eu começo a seduzir a empresa instalada em território, né, do meu estado vizinho, para que ele se instale no meu estado e, consequentemente, traga toda essa força econômica junto com ele e ajudando a desenvolver a minha região, e todo mundo ganha. O Estado renuncia de uma parte da receita tributária, mas ele, consequentemente, indiretamente ganha muito mais, porque essa empresa ela vai pagar tributos também, outros, né, que não o ICMS, vai aumentar a participação do Estado na repartição de receita de tributos federais, vai gerar e movimentar a economia, o cara que ganha dinheiro vai abastecer o carro, vai trocar de carro, vai no supermercado, e tudo isso acaba aqui no final do dia gerando um saldo positivo para o Estado.
Mas o que acontece, pessoal? Essa guerra fiscal, ela tinha uma barreira que foi pensada lá na Lei Complementar 24 de 1975, que determinava quais eram os parâmetros para a concessão de benefício fiscal. E havia previsão em que, para um Estado conceder um benefício fiscal, ele obrigatoriamente precisava de uma aprovação junto ao CONFAS. CONFAS é o Comitê Fazendário, né, de Regras Fiscais, que reúne todos os secretários da Fazenda, Tributação, dos estados. Então, nós temos todos os representantes e esses representantes reunidos, o Estado X chega, olha, eu vou aprovar um benefício, eu vou editar uma norma para criar um benefício fiscal nessas circunstâncias e gostaria do aval de vocês para fazer. Vocês acham que na prática isso funcionou, pessoal? Qual que é o interesse do Estado Y que o Estado X conceda benefício fiscal e torne ele mais atrativo que o outro? Nenhuma. E como havia a previsão de unanimidade, se todos os secretários concordam, mas um não concorda, o benefício não poderia ser aprovado. E aí o que aconteceu? Pessoal, aqui é Brasil, não é para amador. Nós dizemos welcome to the jungle, entendeu? E aí o que o Estado pensou? Tá bom, tentei fazer da forma certa, só que o que acontece? Não aprovou. O governador foi lá e editou um decreto, por exemplo, criando um benefício fiscal, ou editou uma lei interna criando um benefício fiscal. Ou ele foi lá na lei geral dele e falou, olha, se houver relevância econômica para o Estado no seu desenvolvimento, fica autorizado o governador a conceder benefício fiscal, parari parará, que são chamados protocolos de intenções, que isso daí só tem quem possui o benefício, não vai estar escrito em lugar nenhum. Já vou chegar lá e te explicar sobre isso. Então os estados, entendendo que não era possível, ou muito pouco provável, aprovar um benefício fiscal de maneira, digamos assim, mais ortodoxa, seguindo as quatro linhas da lei, eles começaram a fazer de maneira unilateral. Por isso começou a ser chamado de guerra fiscal, porque ninguém mais foi para a mesa debater, né? Os estados começaram a criar normas internas de maneira unilateral e aí começou uma mesa de negociações. Mesa de negociações. Aqui esse benefício está bom, aquele não está. E alguns estados com política um pouco mais conservadoras de concessão de benefícios fiscais, como era o estado de São Paulo há um tempo atrás, se sentiram lesados e começaram a ingressar com ação no STF, alegando a inconstitucionalidade da concessão desses benefícios fiscais porque não observou os dispostos na lei complementar, que é uma lei que foi recepcionada pela Constituição Federal. Ela é de 75, a Constituição Federal é de 88. E nesse sentido, pessoal, começou a chamar a guerra fiscal e aí vários benefícios fiscais de Santa Catarina, Espírito Santo, Goiás foram declarados inconstitucionais. Mas até então não tinha um efeito prático muito grande. O Estado ia lá, criava o mesmo benefício com outra lei e talvez com outro nome. E assim, até o Estado ir lá, entrar no STF, esse processo ser avaliado, transitar em julgado, então na prática nada mudou. O Supremo Tribunal Federal não gostaria, mas ameaçou colocar um ponto final nessa farra e criou a proposta de súmula vinculante 69, em que declarava inconstitucional todos os benefícios concedidos à revelia do CONFAS. E aí nós teríamos um problema muito grande de ordem de segurança jurídica, porque imagina que quase todos os estados concedem, as empresas usufruem e do nada tudo se tornaria inconstitucional. E essa proposta, se eu não me engano, era do ministro Gilmar Mendes, mas que era uma última cartada, não era a principal alternativa. E aí foi questionado o Congresso Nacional para tomar uma atitude e não chegar a esse nível da conversa. Com base nisso, foi criada a Lei Complementar número 160, que trouxe uma nova perspectiva de aprovação de benefícios fiscais no âmbito do CONFAS, uma nova regra para a criação de benefícios fiscais, flexibilizando um pouco mais e trazendo uma salvaguarda, colocando uma pá de cal no passado. E como nós dizíamos na época, porque eu estou falando ali de 2016, 2017, 2018, consequentemente,
tornando eles válidos, ou seja, com validação dos benefícios fiscais. Então, dizendo, olha, estados, eu sei que vocês erraram, como diria aquele filme, eu sei que você fez no verão passado, mas vamos esquecer o passado, vamos trazer segurança para as empresas, principalmente, sigam esse roteiro que está lá na lei complementar, na complementar 160, trazendo os benefícios, divulgando, colocando eles de maneira pública, armazenando no depósito, criando a lei para regulamentar, seguindo todo um cronograma que a lei trouxe e, consequentemente, a regulamentação de maneira mais precisa foi outorgada para o convênio, um convênio ICMS de número 190, que a partir daqui esses benefícios passam a ser válidos, certo? Então a gente entende aqui um pouco do surgimento dessa discussão referente aos benefícios fiscais. Posteriormente, nós temos o seguinte: esses benefícios fiscais, eles têm por objetivo o quê? Reduzir o custo tributário. Só que as empresas tributadas com base no lucro real, principalmente, mas não de maneira única, na medida que eu tenho um resultado tributário menor, eu acabo tendo um resultado geral maior. E, consequentemente, alguns tributos incidem sobre isso, como é o imposto de renda e a contribuição social. Então, desde então, começou uma discussão muito asseverada a respeito do seguinte: as empresas que possuem benefício fiscal devem ou não tributar imposto de renda e contribuição social? Interrogação. E uma regra foi criada, as chamadas subvenções. Ou seja, subvenção vem do latim, que significa subventione, que significa que é um auxílio estatal. Esse auxílio estatal, lá da década de 70, através dos pareceres normativos da Receita Federal, não é tributado desde que, segundo a regra da Receita Federal, fosse reinvestido na ampliação, no aumento da capacidade produtiva, no aumento na aquisição de máquinas, equipamentos, ou seja, que fosse reinvestido no negócio e não distribuído ao sócio, certo? E aí foi chamado a subvenção, esse auxílio estatal, de duas maneiras. Foi segregado a subvenção para investimento, que é exatamente essa, que eu reinvisto o produto da redução tributária no negócio e fico maior e não distribuo ao sócio, ou seja, eu crio uma conta lá no patrimônio líquido, reserva de lucros, deixo ela identificada e essa conta pode ser utilizada apenas para absorver prejuízo ou aumento de capital, não distribuir ao sócio. Quando eu digo não distribuir ao sócio, condicionada à não tributação. Eu posso distribuir ao sócio, mas aí haveria tributação de imposto de renda e contribuição social. Da mesma forma, a subvenção para custeio seria aquela direcionada apenas a reduzir o custo da operação. E o produto dessa redução tributária, não há vinculação. Pode ser distribuído, pode ou não ser reinvestido, mas essa determinação ou essa condição, ela não se caracteriza aqui na subvenção para custeio e, consequentemente, a Receita Federal entende que nessa perspectiva, nessa condição incide imposto de renda e contribuição social. Mas o que na prática acontecia? A Receita Federal, através das respostas às soluções de consulta, que é um mecanismo disponível aos contribuintes, sempre que houver uma dúvida acerca da legislação, a respeito da clareza solar e do próprio entendimento da Receita Federal, faz um questionamento. Não é consultoria, mas faz um questionamento e a Receita Federal se manifesta. E muitas vezes nós utilizamos essa manifestação, ainda que para outros contribuintes, porque pela norma essa resposta se aplica única e exclusivamente àquele que fez a pergunta. No entanto, nós utilizamos como base para orientar e saber como a Receita Federal está se posicionando sobre determinado tema, certo? E ela sempre condicionou alguns requisitos, deixando muito distante, do ponto de vista prático, o enquadramento de um benefício fiscal como subvenção para investimento. Então, eu praticamente até antes da Lei Complementar 160, eu não me recordo de ter identificado que uma solução de consulta ela respondeu sim, esse seu benefício ele se caracteriza como uma subvenção para investimento. Ela condicionava que já no protocolo deveria haver na manifestação do fisco essa condição, enfim. Nunca, nenhum benefício se enquadrava como subvenção para investimento, havia várias notificações
E após a lei complementar, a gente começou a ter um ponto de mais clareza a respeito disso. Então, o que começou a acontecer? Manifestações do CARF, o STJ começou a apreciar essa matéria com um pouco mais de frequência e nós começamos a visualizar um cenário mais claro a respeito das subvenções. Quando a lei complementar foi regulamentada, foi incluído um dispositivo que alterou o artigo 30 da Lei 12.973, que determinou que os benefícios fiscais, ainda que decorrentes de isenção, redução, além dos créditos presumidos de ICMS, se enquadram como subvenção para investimento, independente de qualquer condição, desde que respeitados os requisitos da subvenção para investimento, que é a constituição de uma reserva de lucro, mais precisamente reserva de incentivos fiscais, não podendo distribuir aos sócios, sendo utilizado para absorver prejuízo ou aumento do capital social. Então, a partir dessa lei, o que ficou claro? Que se cumpridos os requisitos, a empresa não tributa imposto de renda nem contribuição social, certo? Mas aí houve uma discussão ainda sobre alguns pontos da lei, sobre a caracterização, se é todo benefício, se não é. E aí nós chegamos num cenário que nós encontramos hoje, tá? Eu nem vou entrar no mérito com muita intensidade do PIS e COFINS, porque a gente tem um cenário de muita segurança a respeito que benefício fiscal, principalmente créditos presumidos, não se caracterizam como receita, consequentemente não são tributados pelo PIS e pela COFINS, certo? Ainda vai ter o tema 843 do STF, que vai julgar na sistemática de repercussão geral, mas muito difícil que algo diferente venha. Foco maior desse vídeo é no imposto de renda e na contribuição social. Então, o que nós temos? Dois tipos de benefícios fiscais. Os chamados créditos outorgados, os créditos presumidos, as chamadas popularmente subvenções positivas, que é o quê? Aquilo que acresce, né? O Estado concede de maneira adicional, e as subvenções negativas, que é aquelas que são através de reduções, que são através de isenções, de redução de base de cálculo, ou seja, eu não tenho uma concessão de um crédito adicional. Os créditos presumidos, créditos outorgados, são o quê? A empresa determina, o fisco determina que é possível o determinado segmento pagar 3% de ICMS sobre o total das suas saídas. Vamos pensar das suas saídas fabricadas. O têxtil aqui em Santa Catarina tem algo muito parecido, em alguns outros estados também. Então, do total que a empresa fabrica, CFOP 501, vamos pensar, ele paga 3% sobre esse valor. Então, o que acontece? Num cenário de temperatura e pressão, o que aconteceria? A empresa tomaria crédito todos os insumos adquiridos, matéria-prima, média 7, 12, 4, isso vai depender de onde ela está adquirindo. E sobre as vendas também, 7, 12, 4, 7, 12, 4, 17, faria um encontro entre créditos e débitos e recolheria a diferença. Isso geralmente dá mais que 3, por exemplo. Nesse caso, o que acontece? O fisco fala, olha, você não vai mais ter direito a crédito na sua entrada, todos os créditos vão se tornar custo para você, ainda que fiscalmente escriturando ele não vai fazer sentido, e você vai pagar 3% sobre o total da sua saída. E a diferença, por exemplo, entre créditos e débitos, eu faturei 1 milhão, deu 120 mil, deu 12% entre créditos e débitos. Essa diferença para dar 30 mil, que é os 3%, você lança um crédito adicional, um crédito presumido. E aí a pessoa vai lá e lança na contabilidade, gera um documento, transmite ao fisco e recolheu os 3% mais fundos, que geralmente todo benefício fiscal é concedido a contribuição para fundos, que aí o Estado tem uma margem para trabalhar socialmente esse tributo, inclusive justificar lá para o Ministério Público, que não gosta que os Estados concedam benefício fiscal. Então esses são os créditos presumidos, créditos outorgados. E nesse sentido, o STJ já havia decidido, em algumas circunstâncias, desde 2017, que crédito presumido não é receita. Então, essa discussão nem entrou no mérito se é subvenção para investimento ou não. Crédito presumido não é receita para fins tributários, ele não acresce o patrimônio e, consequentemente, ele não deve ser tributado pelo imposto de renda e contribuição social. 2007 já havia decisão nesse sentido. Depois, o que aconteceu? Eu até vou pedir para o Tihai, conforme eu for falando, eu vou passar os links, vocês podem ir clicando nessas decisões do STJ. Depois foi analisado sobre a perspectiva do quê? Ainda estou falando da subvenção positiva, dos créditos concedidos.
que eles são considerados subvenção para investimento, ainda que lá na concessão não esteja claro, desde que respeitados os critérios para a constituição de uma subvenção para investimento. E ficou para a decisão agora, que era o seguinte, as reduções tributárias, porque nada cresce. Mas se eu tenho, por exemplo, um resultado maior, é porque eu tive um custo tributário, porque a minha receita líquida, por exemplo, eu tenho isenção de ICMS, eu tenho ICMS de 7%. Além, claro, nem todas... Vamos pegar um supermercado. Aqui eu acho fantástico. Supermercado tem substituição tributária, supermercado tem alíquota de 17% ou alíquota ordinária do seu estado, 17, 18, 19, dependendo de onde você está. Tem alíquota geralmente 7%, tem alíquota de 12%, certo? E tem as isenções. Então, toda essa redução dele, tributária, lá na receita líquida, aumentou, né, a receita líquida dele, porque ele teve menos tributos sendo descontado, e lá na última linha ele chegou a um lucro maior. E a dúvida era, que foi o último julgamento, tema 1182, se nesse caso também não haveria tributação de imposto de renda e contribuição social. Tendo em vista que já foi pacificado que os créditos presumidos, os créditos outorgados, decorrente de uma política fiscal dos estados, que possui autonomia, que possui competência para isso, não podem ser tributados pelo imposto de renda e contribuição social, sob pena de quebra do Pacto Federativo e da segurança jurídica. Vou colocar aqui o link da decisão no embargos, referente a essa decisão que já havia sido pacificado. Mas o STJ, em complemento, eles entenderam que esse julgado não se aplicava às reduções. E aí haveria mais uma decisão, que foi no recurso repetitivo, tema 1182, a respeito do quê? As reduções tributárias decorrentes de alíquota, diferimento, por exemplo, que é a postergação da incidência do tributo, que eu entendo que nem é benefício fiscal, isso é benefício financeiro, porque o ICMS não deixa de incidir, mas ele deixa de incidir naquele momento para incidir em um momento posterior. E as reduções de alíquotas e isenções também não seriam tributadas pelo imposto de renda e contribuição social. E por mais que eu vi alguns veículos referentes que noticiam informações tributárias, colocando fisco pode tributar em benefício fiscal, benefícios fiscais são tributados. Eu achei muito legal, porque eu vou até pedir depois na edição para o Tihai destacar essa parte, quando esse vídeo aqui para o Tihai, nossa, editar vai ficar difícil, porque eu estou prometendo um monte de coisa aqui para ficar dinâmico para vocês, eu só estou vendo ele fazer cara feia aqui. Mas tudo bem, ele vai provavelmente editar lá em Minas. Não vai editar em Minas, né? Nós vamos estar por aqui, né? Nós vamos estar por aqui, então vai ser legal esse vídeo aí, tu vai me perguntar bastante. E o seguinte, qual que foi a decisão? 3 pontos foram muito importantes que ficaram definidos. Então, superado, crédito presumido não tributa, mas respeita as condições de subvenção. Já vou falar na sequência. PIS e COFINS também não tributa, salvo se vier algo de extraordinário do STF, no tema 843, que determina se tributa ou não crédito presumido de PIS e COFINS. Seguinte, se comprovado que seguiu os requisitos estabelecidos na Lei Complementar 160, que fala da constituição de reserva, ou seja, o reinvestimento na empresa, não tributa. Então é a visão que você tem, copo meio cheio ou meio vazio. As pessoas falaram, pode tributar incentivo fiscal desde que não respeite a lei complementar. Eu prefiro dizer o seguinte, não pode tributar incentivo fiscal desde que respeite a lei complementar 160. Veicular o quê? Pode tributar desde que não respeite. Então, seguir os critérios estabelecidos na lei complementar de reinvestimento no negócio, não paga imposto de renda e contribuição sobre as reduções, isenções, diferimento de ICMS. Não é necessário imediatamente você fazer um documento comprovando que foi tudo reinvestido. Segundo ponto que foi decidido. E o terceiro, mas isso não obsta, ou seja, o fisco fica autorizado a verificar se de fato a empresa está reinvestindo no negócio o produto da redução tributária. Então o que você tem que entender? De maneira bem simples. Todo benefício fiscal ele deve ser reinvestido no negócio dentro da perspectiva CPC 07, que fala das reduções, das subvenções, dos auxílios governamentais. Você cria uma conta de receita no resultado. Depois, quando você vai fazer o zeramento,
essa conta de receita você deve da subvenção tirar da conta de lucros acumulado e transferir lá no PL. Dá um débito na conta de lucros acumulado e um crédito lá no PL, na conta de reserva de incentivos fiscais, para ficar bem evidente. E comprovar, através do aumento de estoque, o aumento do contas a receber, de máquinas, equipamentos, que a empresa cresceu e que esse valor foi reinvestido e que não foi distribuído ao sócio. Fazendo isso, você atende os requisitos da decisão da STJ, consequentemente não há tributação. E não obsta ao fisco de depois, posteriormente, pedir esses comprovantes que foi reinvestido. Mas você não precisa fazer de maneira imediata. O que eu recomendo? Faz por ano um demonstrativo em que a subvenção e como foi o aumento patrimonial, que isso não foi distribuído ao sócio. Bastante segurança. Então, com base nisso, pessoal, ficou decidido. Então, é como você quer interpretar e como você quer divulgar. Como vende mais, né, essa notícia? É um ponto aqui que eu notei que as pessoas não estão observando. Outro ponto muito importante. O ministro do STF, André Mendonça, por conta de uma liminar que foi ingressada pelo pessoal do agro, porque o agro também tem muito benefício fiscal, para que não fosse julgada, ele emitiu essa liminar, só que o julgamento já havia sido iniciado e na própria liminar dizia, caso houvesse já o início da sessão, seria mantida a decisão. Então a decisão da STJ não muda. Não muda. O que aconteceu processualmente por conta dessa liminar é que os efeitos dela estão suspensos. A decisão não muda, julgamento repetitivo, pode correr para o abraço, pode comemorar, foi uma excelente decisão para os contribuintes e ela não vai mudar, só que uma questão processual por conta dessa liminar, ela ainda está vigente, lembrando que essa liminar causou um desconforto interno entre os poderes, né? Os próprios demais ministros do STF entendem que essa matéria ela é estritamente infraconstitucional, não cabe ao STF nada a respeito disso. Então, muito provável que nos próximos dias ela vai ser cassada. E lembrando que essa liminar, o escopo dela principal é o STF vai dar a última palavra no tema 843, mas o tema 843 refere-se a crédito presumido de ICMS, PIS e COFINS, ou seja, é matéria totalmente diferente do que o STJ apreciou. Então, qual que é o ponto importante? Todos os clientes que você possui, que tem redução tributária, o pessoal do agro, supermercado, que possui benefício que reduz o ICMS, fazer um trabalho, identificar dentro do patrimônio líquido esse reinvestimento e fazer as devidas contabilizações seguindo o CPC 07, seguindo o artigo 30 da lei, fazendo a mensuração no patrimônio líquido, consequentemente não há tributação. Então veja aqui um excelente mercado para você começar com uma perspectiva de segurança muito maior. E como se começa, pessoal? De novo, faz a lista de empresas, entre em contato, você pode consultar o regulamento do imposto de renda, do ICMS do seu estado, na parte que fala dos benefícios fiscais. Se não sabe consultar, pessoal, vai lá, digita no Google, estou no estado do Paraná, benefícios fiscais de isenção, aí você consegue verificar todo o segmento, cria uma lista, vai lá no Google, liga, agenda, vai para cima, que dá para fazer, pessoal, dá para acontecer, porque o que nós temos de diferente? Eu não estou aqui apenas para ficar meia hora falando para você o que é subvenção, o que não é. Quero que você entenda o que é e vai colocar em prática, vai ganhar dinheiro. Só conhecimento, o conhecimento apenas, ele não faz diferença nenhuma na sua vida. Conhecimento e ação. Conhecimento e ação. Como você ganha dinheiro com isso? Como você muda de vida? Como que você vai comprar o carro que você quer, a casa que você quer? Dar o conforto para sua família. É através de ação, de movimento, de colocar em prática. Como, por exemplo, vocês podem notar meu dia a dia. Eu estou fazendo o quê? Fechando contrato. Tem 100 pessoas na rua fechando contrato todo dia. Nós estamos desenvolvendo produtos novos. Então, tudo que nós falamos, nós colocamos em prática e testamos. E eu quero que você também desenvolva essa mentalidade. Essa é uma mentalidade de um estrategista. Identificar as oportunidades, identificar para quem se aplica e trazer esse benefício para o empresário. Então, aqui você já sai à frente de todo mundo, porque as pessoas, elas querem saber, mas elas não estão muito preocupadas em colocar isso em prática. Vai para a rua, vai vender, vai fechar contrato, porque é assim que a sua vida muda. Subvenções, benefícios fiscais, tributação ou não do imposto de renda e contribuição social. Tese da década, tem mais de 100 milhões investido. Eu tenho certeza que você quer participar, trazer esses benefícios para os seus clientes e, consequentemente, participar dos ganhos.
Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilha, deixe seu comentário. Gostamos dessa interação, ela é importante. Não se esqueça e deixe aqui as nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram e sucessivamente nós postamos conteúdo gratuito todos os dias para que você desenvolva essa mentalidade estrategista, essa mentalidade de prosperidade, colocar em prática tudo que você aprende para começar a ganhar muito dinheiro e mudar de vida ainda esse ano. Pessoal, até o próximo vídeo.